Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 258 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 793D, 794, 795, 796, 797, 798, 799 e 800 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 793-D da Consolidação das Leis do Trabalho, que aplica-se a multa prevista no artigo 793-C dessa consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Portanto, aquela mesma multa por litigância de má-fé que tivemos a estudar nas nossas aulas anteriores e está prevista no artigo 793-C consolidado, aplica-se também à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos, omitir fatos essenciais ou, de alguma maneira, prejudicar a apuração da verdade real, no essencial ao julgamento da causa. Continua a nos dizer o artigo 793-D, consolidado, dessa feita em seu parágrafo único, que a execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos. Portanto, para que haja a execução da multa aplicada à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa, será executada nos próprios autos. Nos diz o artigo 794 da Consolidação das Leis do Trabalho que nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Portanto, no processo judiciário eletrônico do trabalho, só haverá a declaração da nulidade quando resultar da mesma e dos atos inquinados
manifesto prejuízo às partes litigantes. Dessa maneira, se não houver prejuízo algum às partes litigantes, as nulidades não serão decretadas. Nos diz o artigo 795 da Consolidação das Leis do Trabalho que as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Portanto, as nulidades no processo judiciário eletrônico do trabalho só serão declaradas através de manifestação das partes. Não pode, portanto, o juízo ex officio, por sua própria manifestação, declarar qualquer nulidade sem que haja a provocação das partes nesse sentido, e as partes só poderão arguir a nulidade quando estiverem na primeira vez a oportunidade de falar ou nos autos ou na audiência de instrução e julgamento. Portanto, quedando-se silente a parte a respeito das nulidades no processo judiciário eletrônico do trabalho, as mesmas não serão declaradas. Continua a nos dizer o artigo 795 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Portanto, havendo incompetência de foro, o juiz poderá declarar imediatamente ex officio, ou seja, por sua própria manifestação, sem que haja nenhuma manifestação das partes no processo. Nesse caso, serão considerados todos os atos decisórios que forem implementados naquele processo judiciário eletrônico do trabalho. Portanto, as declarações que pertinem à nulidade fundada em incompetência do foro deverão ser declaradas ex officio pelo juiz ou tribunal nesse caso, serão considerados todos nulos os atos decisórios que tenham sido implementados durante o decorrer do processo judiciário eletrônico do trabalho. Continua a nos dizer o artigo 795 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que o juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça a remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentada a sua decisão. Portanto, toda vez que o juiz ou tribunal se julgar incompetente, ele determinará a remessa do processo com urgência à autoridade considerada competente, fundamentada sempre a decisão que assim o determinar. Nos diz o artigo 796 da Consolidação das Leis do Trabalho que a nulidade não será
pronunciada quando houver possível supressão da falta ou poder se repetir o ato. Então, havendo possibilidade de suprir-se a falta ou repetir-se o ato, não haverá a declaração da nulidade. No mesmo sentido, quando for arguída por quem lhe tiver dado causa. Portanto, ainda que haja arguição da parte a respeito da nulidade, se ela mesma deu causa a essa nulidade, ela não será declarada. Nesse sentido, portanto, não importa a ter havido a manifestação da parte a respeito dessa nulidade, se ela for arguída por quem lhe tiver dado causa, ela não será pronunciada, não valendo, portanto, a regra do artigo 795, que nós acabamos de estudar nessa nossa aula de número 258 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nos diz o artigo 797 da Consolidação das Leis do Trabalho que o juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Portanto, ao decidir pela pronúncia da nulidade, o juiz ou tribunal deverá declarar quais atos serão atingidos por aquela nulidade assumida. Nos diz o artigo 798 da Consolidação das Leis do Trabalho que a nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Portanto, a nulidade do ato não prejudicará senão os atos posteriores que daquele dependam ou sejam consequência. Portanto, a nulidade do ato implicará na nulidade dos atos posteriores que dele dependam ou sejam mera consequência. Nos diz o artigo 799 da Consolidação das Leis do Trabalho que nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho somente podem ser apostas com suspensão do feito as exceções de suspeição ou de incompetência. Portanto, nas causas que estarão sob a jurisdição da Justiça do Trabalho, somente poderão ser arguídas com suspensão do feito as exceções de suspensão ou incompetência. Portanto, todas as outras modalidades de exceções não suspenderão o feito, a não ser as de suspeição ou de incompetência. Nas demais situações, o processo continuará a seu rumo normal, sem quaisquer suspensão ou interrupção por causa de alguma alguma exceção de suspeição, de alguma outra exceção, a não ser a de suspeição ou de incompetência. Nos diz ainda o artigo 799 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 1º,
que as demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. Portanto, todas as outras exceções que não sejam a de suspeição ou de incompetência deverão ser alegadas como matéria de defesa. Continua a nos dizer o artigo 799 consolidado que das decisões sobre as exceções de suspeição e incompetência, salvo quando estas se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Portanto, as decisões de exceção de suspeição e incompetência, salvo quando estas forem terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. Portanto, somente a nível de decisão final, as decisões sobre exceções de suspeição e incompetência poderão ser debatidas através do recurso que couber dessa decisão final. Nas outras hipóteses, não haverá recurso a respeito das decisões sobre as exceções de suspeição e incompetência. Nos diz o artigo 800 da Consolidação das Leis do Trabalho que a apresentada exceção de incompetência territorial, no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência e impeça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Portanto, a exceção de incompetência territorial não é mais possível de ser arguída dentro da peça de defesa, devendo ser apresentada em peça apartada no prazo máximo de 5 dias a contar da notificação, portanto, recebida a notificação e tendo a parte visto que há uma exceção de incompetência territorial para aquela causa, ela deverá apresentar em peça apartada da defesa e de forma específica a exceção de incompetência territorial e apenas a exceção de incompetência territorial. As demais exceções de incompetência podem ser arguídas na própria peça de defesa, apenas a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar do recebimento da notificação e antes da audiência, em peça que sinalize a existência dessa exceção, portanto, uma peça específica a respeito da exceção de incompetência territorial, devendo, pois, caso haja essa arguição, seguir-se o procedimento judiciário eletrônico do trabalho na forma estabelecida nesse artigo. Nos diz o parágrafo 1º do artigo 800 seletista que protocolada a petição de exceção de incompetência territorial, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 dessa consolidação,
até que se decida a exceção. Portanto, protocolada a petição será de exceção de incompetência territorial, é preciso que se deixe bem claro isso, apenas na hipótese de incompetência territorial, o procedimento do artigo 800 será adotado. Portanto, protocolada a petição de exceção de incompetência territorial, uma petição específica para tanto, não pode haver nela nenhuma outra manifestação a não ser a da exceção de incompetência territorial, o processo será suspenso e não se realizará a audiência a que se refere o artigo 843 dessa consolidação, que é a audiência de instrução e julgamento, até que se decida esta exceção. Continua a nos dizer o artigo 800 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante, e, se existentes, os litisconsórcios para manifestação no prazo comum de 5 dias. Portanto, os autos, protocolada a petição de exceção de incompetência territorial, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsórcios para manifestação no prazo comum de 5 dias. Continua a nos informar o artigo 800 seletista, dessa feita em seu parágrafo 3º, se entender necessária a produção de prova oral, portanto, é uma faculdade do juiz entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará a audiência, garantindo o direito de o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo em que este houver indicado como competente. Portanto, havendo um protocolo de uma petição pleiteando a incompetência territorial, o juiz ou o juízo, se entender necessário, aprova a constituição de uma prova oral, o juízo designará uma audiência própria para tal fato, garantindo o direito do recipiente e de suas testemunhas serem ouvidas por carta precatória no juízo em que este houver indicado como competente. Aqui cabe um parênteses bastante interessante, que com o advento do processo judiciário eletrônico do trabalho, não há mais necessidade de se promover a oitiva das testemunhas e do próprio recipiente por carta precatória, já que as mesmas poderão ser ouvidas no lugar em que se encontram, através da sua participação por meio eletrônico, que atualmente é o método usual para tanto. Então não há mais a necessidade de ouvir-se partes e testemunhas por carta precatória após o advento do processo eletrônico do trabalho e, portanto, esse parágrafo 3º do artigo 800 não tem mais aplicação no
ambiente jusoperário brasileiro no que respeita à oitiva de partes e testemunhas através de carta precatória. Nos diz o artigo 800 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita através de seu parágrafo 4º, que, decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Decidida a exceção de incompetência territorial, aquele juízo que foi declarado como competente deverá promover a audiência e receber a apresentação de defesa e propiciar toda a instrução processual, não sendo mais nenhum ato praticado perante aquele juízo que foi considerado como incompetente. Portanto, a transferência dos comandos do processo judiciário eletrônico do trabalho caberá ao juízo declarado como competente e, portanto, aquele juízo em que originalmente foi interposta a ação reclamatória de direitos não praticará mais nenhum ato a respeito da mesma, sendo toda a sua tramitação transferida ao juízo competente. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 258 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de promover a distribuição do conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.